Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, médico clínico geral, e vou apresentar para vocês. Estou muito feliz hoje de estar aqui na Rádio Mundial, que sempre fui fã aqui da Rádio Mundial, que agora é a Rádio Vibe Mundial, e assisti, ouvi muitos programas do Luiz Gasparetto. Sou Luiz também, Luiz Rasante Júnior, e com isso eu adquiri muito conhecimento, e por conta disso esses conhecimentos também vieram pelo lado espiritualista, né, que é uma coisa super importante, porque eu já sou formado há 35 anos e fiz clínica médica. Depois fui estudar uma medicina chamada medicina antroposófica, que foi Rudolf Steiner, que era alemão, iugoslavo, e Rudolf Steiner desenvolveu a antroposofia, que é o estudo da essência do homem, né? E existe uma medicina no Brasil que se chama medicina antroposófica, que é muito interessante, porque além de tratar o corpo físico, ela trata os corpos energéticos espirituais. Por isso que o programa de hoje se chama Medicinas Baseadas em Energia, né? Porque hoje é mais fácil falar de energia. Antigamente era mais difícil, quando você falava, a gente não tem só o corpo físico, nós temos também corpos que são formados por energia. Então, por exemplo, na medicina chinesa, que foi uma das minhas pós-graduações que eu fiz aqui no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, que era um ortopedista, mas era formado em medicina chinesa, e fiz também com alguns professores que eram franceses, eram chineses franceses que moravam em Nice, na França, e eles ensinaram muito para a gente sobre como trabalhar com essa energia através da acupuntura, né? Além da acupuntura, a gente usa outras técnicas também, por exemplo, para conseguir detectar como a energia do corpo está. Existem técnicas para se avaliar a energia. Então, por exemplo, pegando na artéria radial, que fica aqui onde tem o dedão, tem uma artéria que pulsa aqui, e pegando nessa artéria em alguns pontos, 3 pontos específicos de um braço e do outro, a gente consegue saber como está a energia de todos os órgãos. Isso é uma coisa muito, muito importante para quando a pessoa está, por exemplo, em depressão, que hoje existe bastante, existe uma falta de energia, né, uma queda de energia dos pulmões, não físicos, mas dos pulmões energéticos que estão fracos, e isso gera o sintoma da depressão. Então, isso tudo é muito interessante, porque podemos mensurar, medir como que está essa energia, se está baixa, e como nós podemos aumentar essa energia através de agulhas que são colocadas em pontos específicos da parte de cima do corpo, das mãos e dos pés também, e esses pontos específicos acabam energizando o órgão, e o sintoma, que era a depressão e não uma doença, era um sintoma, acaba melhorando, desaparecendo por conta de você tratar a causa. Então, isso que é a coisa mais importante, é que devemos ir buscar a causa, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, a causa energética é a causa que está fazendo com que o físico fique em desequilíbrio. E aí eu fiz esse curso de antroposofia, que trata então os corpos espirituais. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, quando a gente vai fazer a anamnese, né, as perguntas para o paciente dentro do consultório, a primeira coisa que eu pergunto é como que está a parte emocional da pessoa, como que está, por exemplo, o nível de ansiedade de 0 a 10, que nota a pessoa se dá. Normalmente as pessoas dão 12, 15, falam assim, nossa, está muito alto, porque as pessoas hoje estão muito ansiosas, porque estão aonde? Só na cabeça, só aqui no mental. Por que estão só no mental? Porque hoje a gente só vive com o celular na mão, né? Com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, com tudo na mão, né? Então as pessoas atravessam a rua com o celular na mão,
E já vi muitas pessoas que acabaram sendo atropeladas por estarem atravessando a rua assim. Então, como a mente está muito agitada, o que a gente precisa é acalmar a mente. Com a acupuntura conseguimos acalmar. Com antroposofia tem medicamentos que a gente consegue, por exemplo, isso falando que eu fui muito fã aqui do Gasparetto, do Luiz Gasparetto, né, que falava da parte energética do nosso corpo. Então, falando dessa parte energética, quando a gente consegue detectar como que a pessoa está em desequilíbrio e de que maneira que nós podemos, então, reequilibrá-la através dessas técnicas, né, como a acupuntura, a homeopatia é muito importante. Você sabe que a homeopatia, o Samuel Hahnemann, que era um alemão, ele falava 7 línguas, ele era muito inteligente e ele já pesquisou isso no século 17, 18, século 18, ele já pesquisou como que o estado mental afetava as pessoas. Então, a homeopatia vai sempre buscar assim, como que está o estado mental? E vai buscar um medicamento que vai se ajustar a esse estado mental que a pessoa está sentindo. Se ela tiver com medo, por exemplo, medo de falar em público, tem medicamento para medo de falar em público. E olha que tem poucos medicamentos. Então, nós temos repertórios, livros, onde todos os sintomas estão descritos e todos os medicamentos que curam esses sintomas da homeopatia estão descritos também. Então, dessa maneira, se torna mais fácil nós conseguirmos tratar os pacientes desses efeitos que são os efeitos mentais, né? Hoje em dia se fala muito que o mental está sendo o mais importante de tudo. Existe uma coisa que é assim também. Essa medicina que fala dos corpos espirituais fala o seguinte, que a pessoa pode estar desencaixada, né? Eu uso a palavra desencaixada porque os corpos espirituais podem estar fora do corpo. E você precisa usar medicamentos que são encaixantes. Eu estou falando esse termo desencaixada e encaixada para falar que esses corpos espirituais eles podem sair ou entrar dentro do corpo. Tem doenças, por exemplo, que a pessoa está muito encaixada no corpo. Fibromialgia, que é uma doença onde a pessoa tem dor no corpo todo. Quem tem muita dor está muito encaixado. E as pessoas que têm insônia. A maioria das pessoas hoje perguntam assim, você consegue dormir à noite? Mais ou menos quantas vezes acorda à noite? 5 vezes. Quer dizer, a pessoa não está dormindo nada. E o sono é super importante para esses corpos energéticos, a alma e o espírito, saírem durante o sono do corpo físico e deixar o corpo físico sendo regenerado para depois voltar. Se a pessoa não consegue sair, fica saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando, isso é um problema que vai trazer adoecimento, né? Então a maioria das pessoas hoje estão doentes porque não estão conseguindo dormir, porque estão com a cabeça muito ativada. Um outro tratamento que eu faço também se chama REAC, não é Reiki, é REAC, R-E-A-C. O REAC é um equipamento italiano que foi desenvolvido por um médico que se chama Salvatore Rinaldi, e esse equipamento é sensacional porque ele atua com uma radiofrequência, ou seja, já é biofísica, já não é mais bioquímica. Toda a nossa medicina está baseada em bioquímica. A pessoa está doente, toma um antidepressivo, é bioquímica. Toma um antibiótico, é bioquímica. Toma um calmante, é bioquímica também. Mas essa radiofrequência é biofísica. E esse equipamento custa muito caro no Brasil porque o italiano fala que tem que pagar patente em todos os países do mundo para os chineses não copiarem o equipamento por um valor muito baixo. Então, por isso que sai um valor alto o equipamento. Mas é feito através de auriculoterapia, ou seja, uma frequência na orelha, no pavilhão auricular, porque ele também estudou medicina chinesa. E a orelha é um painel onde temos todos os órgãos, temos o cérebro aqui embaixo, onde fica o lóbulo da orelha, onde se põe o brinco, é justamente a área do cérebro, como se fosse um bebê virado, onde podemos acessar, e ele fez um trabalho imenso
onde essa radiofrequência é aplicada nesses pontos, sem dor, sem agulha, não tem agulha nenhuma, então é feito só uma radiofrequência, entra uma energia biofísica de ondas assimétricas nesses pontos e a pessoa acaba melhorando de coisas muito importantes, porque o que ele fala é assim, que aqui nosso cérebro é a parte do corpo que é a central do computador onde nós recebemos todas as informações do mundo. E o corpo físico, ele é o hard disk, o HD, ou seja, nós guardamos tudo no corpo físico. E isso vai enchendo, que eu digo ficando com excesso de informação de todas as agressões que nós sofremos na vida desde que éramos pequenos, desde que estávamos no ventre de nossas mães sendo gestados, também o que a mãe sofreu de agressões, entre aspas, que vão entrando no corpo, foram parar no bebê, em nós também, quando estivemos lá. E quando fazemos essa radiofrequência, o que acontece é que o HD, que está corporal, vai sendo deletado. Então, todas as memórias emocionais que estão no HD vão sendo eliminadas. E por conta disso, o corpo para de ligar entre aspas, genes. Nós temos já um código genético, uma memória genética, todos nós quando nascemos, que herdamos dos pais, do pai, da mãe, dos avós, etc. E pode ter um gene lá que pode ser ligado por esse excesso de informação que está dentro do HD. Então, esse tratamento com a tecnologia REAC é muito interessante, muito importante. Tem pouca gente que faz aqui no Brasil. Eu faço no meu consultório, que é em São Caetano, e faço num consultório aqui em São Paulo, perto aqui da Rádio Mundial, que fica aqui na rua Itapeva. Os meus telefones são 11 4229 3366. Esse é o consultório, é o telefone fixo do consultório de São Caetano, onde as secretárias dirigem ou aqui para Itapeva ou para São Caetano mesmo, os pacientes que querem vir aqui, eu atendo aqui. E o telefone celular de lá, para vocês que usam hoje o celular o tempo inteiro, é 11 968 10 22 30. Então vou repetir, 11 968 10 22 30. Esses são os telefones, então, onde vocês podem acessar o consultório, e através das secretárias que estão lá no consultório, vocês podem agendar para estarem fazendo seus atendimentos ou aqui em São Paulo ou em São Caetano. E por conta desse equipamento que eu tenho que andar com ele, que é o equipamento do REAC, que é do tamanho de um computador, então por isso que às vezes já fiz muito atendimento domiciliar, hospitalar, mas hoje faço só em consultório realmente. E através disso a melhora é muito grande, porque muitas dores que tem no corpo, porque hoje o que mais as pessoas têm é dor, insônia e ansiedade. As pessoas têm muita dor, todo mundo fala, eu tenho muita dor. E trabalho também com uma medicina que é da Physioquantic, que foi desenvolvida por um médico brasileiro que também tinha estudado homeopatia, e ele desenvolveu medicamentos que são florais frequenciais. O que isso significa? Eles descobriram, os proprietários dessa empresa, que no Japão, em Israel tem muitos equipamentos novos, eles já tinham inventado equipamentos que mediam a frequência de tudo no corpo físico, dos olhos, do cérebro, do sangue, dos hormônios. E aí eles mediram todas as frequências desses órgãos e colocaram essa frequência num líquido, que é um álcool glicerinado, que tem um sabor adocicado, e eles colocam a frequência dentro desse líquido. Se você tem algum desequilíbrio energético de algum desses órgãos, isso é Physioquantic. Esse órgão passa a ficar equilibrado e vibrar na frequência certa, porque antes ele estava vibrando fora de frequência. Se a frequência é em torno de 5,8 GHz e tiver em 4,5 GHz, pronto, já está doente, porque aquilo está em desequilíbrio. A hora que você dá esse medicamento,
você coloca o órgão na frequência original. Os telefones, então, para marcar consulta, lá de São Caetano, 11 4229 3366 e 11 9668 1022 30. E vocês podem também me encontrar no meu Instagram, Luiz Rasante, e também no Facebook, que vai ser dado aqui no final. Vai ficar aqui gravado, onde vocês podem acessar essas informações também. Nós estaremos aqui semanalmente falando de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E o que vocês tiverem de dúvida a respeito dessas medicinas que eu falei para vocês, que são medicinas baseadas em energia, então nós podemos trabalhar com essas medicinas e reequilibrar o seu organismo físico, reequilibrando as energias. Teve uma outra passagem que eu tive na minha vida depois que eu fiz a antroposofia, que eu fui para a Santa Casa daqui de São Paulo e fiz um curso, um estágio lá de anatomia patológica, que é onde você faz avaliação dos pacientes que morreram de morte natural da Santa Casa de São Paulo. Então, a maioria eram pessoas idosas que haviam falecido de problemas normais, naturais, de coração, de derrame, de várias coisas. E a gente avaliava como que o veículo, o Gasparetto escreveu um livro, Você é Seu Carro. Eu tenho esse livro, vocês devem ter também, quem foi aqui frequentemente assistiu os programas do Gasparetto. Então, esse nosso carro aqui, esse nosso veículo, ele fica variado, conforme a gente vai sofrendo todas essas agressões da vida. Então, o que nós fazemos é reequilibrar o carro, reequilibrar a energia, colocar na energia correta, e colocando na energia correta, muitas vezes, os desequilíbrios físicos que a pessoa tinha, como hipertensão, como a maioria das pessoas hoje tem problemas de gastrite, úlceras, cirrose, várias coisas, porque cada órgão está relacionado com uma emoção, como eu disse para vocês, que isso na medicina chinesa e na antroposofia é bem falado e bem estudado. Então, por exemplo, o fígado é o órgão da raiva, das mágoas. Todo mundo hoje tem raiva e tem mágoa. E aí vai afetando o fígado. Então não precisa beber para morrer de cirrose. Se tiver um fígado muito raivoso, pode fazer cirrose sem beber. Tem muita gente que morre de cirrose autoimune, que se fala que é por conta disso. Os pulmões são órgão da tristeza. Então o que acontece? A pessoa ficou triste por algum motivo, vai desequilibrar o órgão físico e vai fazer o quê? Pneumonia, porque a gente é recheado de bactérias, Só no nosso intestino nós temos por volta de quase 5 quilos de bactérias, um saco de açúcar de bactérias, mas elas são biodigestoras, elas estão lá no nosso intestino para fazer a digestão daquilo tudo que nós comemos, tal. Elas se alimentam dessa digestão e acabam auxiliando para que os alimentos sejam quebrados em pequenas partículas para serem absorvidos no intestino. Então, enquanto elas se mantiverem lá no departamento delas, aí nós estamos bem, porque elas não estão invadindo outros departamentos. Mas, por exemplo, se elas vão para o estômago, e tinha um professor lá da Santa Casa, Dr. Walter Edgar Maffei, que falava que se o estômago não tiver a acidez adequada, porque nós temos que produzir ácido clorídrico no estômago, e a partir dos 40 anos ou por doenças autoimunes, a gente acaba ficando sem essa produção de ácido. Não faz digestão se não tiver o ácido. E se não faz digestão, a pessoa vai ficar com o intestino zoado, com náuseas, com pouca absorção das vitaminas, dos alimentos. Então, esse professor, Dr. Maffei, ele preconizava que a gente usasse o ácido clorídrico, manda-se fazer em farmácias de manipulação homeopáticas, e que a pessoa tome 1 gota, 2 gotas em um copo d'água durante a melhor refeição. Isso já ajuda o processo de absorção
de ferro principalmente, de muitas outras coisas. Então hoje você vê, muitas pessoas fizeram o quê? Cirurgias bariátricas. E por conta de ter feito as cirurgias bariátricas, não tem essa produção de ácido. Então as pessoas que emagreceram através das cirurgias bariátricas, elas acabam ficando com uma falta de produção desse ácido. É como você tirar a tireoide. Você tem que fazer a reposição do hormônio tiroidiano, porque se você não fizer essa reposição, o metabolismo do corpo vai ficar desacelerado, vai ficar lento. Por isso que as pessoas têm que tomar o hormônio tiroidiano. Se você fez uma gastrectomia ou por um câncer ou por cirurgia bariátrica, não tem mais estômago, tem que repor o ácido clorídrico para que seja feita a digestão. E é interessante que os ácidos, pela antroposofia, né, como o ácido clorídrico, ele é encaixante dos corpos energéticos. Então, uma pessoa que está muito fora do ar, né, que é a pessoa que não consegue se concentrar nas coisas que tem para fazer, ela está desencaixada. Então, o que precisa se fazer? Dar alguma coisa. A gente tem na homeopatia alguns medicamentos, vou falar alguns nomes aqui, talvez sejam desconhecidos para quem não conhece a homeopatia. Arsênico, álbum, fósforo, são medicamentos que são encaixantes desses corpos espirituais. E o ácido, ele é encaixante também. Então, muitas vezes quando nós diagnosticamos uma pessoa que está fora do ar, a gente precisa encaixá-la dentro do corpo físico. E nós utilizamos, então, esses medicamentos que são encaixantes. Então, vocês vejam que tem muitas terapias que estão baseadas em energia, como a antroposofia, homeopatia, medicina chinesa e acupuntura, e que essas medicinas acabam, e a própria antroposofia, né? Essas medicinas acabam fazendo esse papel, que é o papel de deixar esses órgãos energéticos adequadamente dentro do corpo físico. O italiano também, o Salvatore, falava que as crianças com autismo, que hoje parece que tem uma epidemia de crianças autistas, né? Essas crianças melhoram muito com o tratamento com a radiofrequência do REAC, porque elas têm o cérebro desconfigurado, e essa desconfiguração pode ter sido por excesso de... Não se sabe até hoje ainda. É genético, não é genético? Não, não é genético, mas não se sabe o que está causando o nascimento de tantas crianças que têm essa dificuldade de concentração, dificuldade de apreensão dos conhecimentos, né? E o italiano desenvolveu o REAC justamente para tratar também as crianças autistas. Então, as crianças autistas respondem muito, muito, muito bem com esse tratamento de radiofrequência. Eu tive um pacientinho pequeno que ele não conseguia olhar para as pessoas no olho, e depois de ter feito um tratamento de uma sessão, algumas sessões de REAC, agora ele olha no olho da gente e fala, aponta para as pessoas, tal. Bom, então esse foi a primeira apresentação. Nós estaremos aqui semanalmente falando para vocês sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vou repetir mais uma vez aqui os telefones que são importantes para marcar consulta: 11 4229 3366 ou 11 9668 1022 30. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior e falo sobre medicinas energéticas. Muito obrigado pela audiência, obrigado também pelo convite de todas as pessoas que nos convidaram para vir aqui. Um grande abraço para todos e fiquem bem. Muito obrigado.